Uma boa noite, graça e paz. Vou trazer uma palavra profética para a vida dos irmãos e gostaria que os irmãos meditassem na palavra. Amém? Porque entendemos a Bíblia e muitas das vezes interpretamos de forma errada, tá? Então vamos ler a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Que vive e reina em nossas vidas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, olha só, e o Espírito de Deus, nós não temos que viver segundo a carne, mas sim segundo a vontade do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Vamos lá, viu Deus que foi boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Presta muito bem atenção, Jesus não fala de sol, ele não fala de lua, ele fala que separa a luz das trevas. Quem são as luzes? Somos nós. Nós somos a luz do mundo, que somos um povo eleito, uma geração escolhida de Deus. Então deixa eu dar continuidade aqui. Isso é o versículo de número 3. No versículo de número 16 vai falar assim, ó, e fez Deus dois grandes luminares. Um luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E assim foi. Então, dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a lua. E fez Deus as estrelas como sinais. Eu creio que aqui Deus já está fazendo as estrelas como sinais para o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Porque houve uma estrela na banda do Oriente que fez um sinal e os magos foram visitar Jesus. Presta muito bem atenção. Então, entendemos que as estrelas foram feitas como sinais para o nascimento do Mestre. Amém? Glórias a Deus por isso. E entendemos também que a lua e o sol foi feito após Deus ter separado a luz das trevas, que somos nós. Deus nos separou das trevas antes da criação, ou seja, no início da criação. Deus fala, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas, ou seja, nos separou naquele exato momento, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e aqueles que ficaram nas trevas continuam até os dias de hoje nas trevas, que são os principados, potestades e os príncipes das trevas, os anjos caídos que foram lançados às trevas, amém? Vamos entender o porquê isso. Tudo tem que ter um respaldo bíblico. Pastor, por que o senhor está dizendo que realmente nós fomos separados naquele exato momento? Antes de ser nascido, pastor? É lógico. Antes de ser nascido, Deus já tinha te destinado ao Evangelho de Cristo. É que nem quando Judas Iscariote nasceu, ele já nasceu para atrair Jesus. Pois Jesus falou, entre vós existe o diabo. Então, já estava premeditado que Judas Iscariote viesse atrair Jesus. Vamos entender um pouco melhor essa mensagem? Oh, claro que sim. Glórias a Deus por isso. Vamos lá. Vamos partir para a Bíblia. Vamos partir para o livro de João. Vamos partir para o livro de João. Vamos partir para o livro de João, capítulo 1, versículo de número 1. E no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos repetir. E no princípio ele estava com o Verbo. Ele estava com o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, quando Deus falou assim, ó, haja luz, saiu da boca de Deus o verbo, a palavra, Jesus Cristo de Nazaré. Porque Jesus estava em Deus.
estava no pulmão de Deus, nas entranhas de Deus. E quando Deus falava, acontecia, porque Jesus criava. E disse então, o verbo estava com Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Se Jesus não fosse a palavra, se ele não fosse o verbo, conforme está dizendo aqui no livro de João, nada do que foi feito se fez. Então agora vamos entender. Jesus está onde? Em Deus. E Deus está onde? Em o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Jesus está em Deus e Deus está em Jesus. Ou seja, é uma trindade, que nem nós somos uma trindade. Nós somos corpo físico, somos almas viventes, amém? É que faz os movimentos, que faz a gente sorrir, faz a gente ficar triste, chama-se alma vivente. E somos espírito. O espírito é o que vai nos conduzir para a glória. Ou seja, quando os nossos corpos falecerem, o nosso espírito sobe, desce 2 anjos, o espírito sobe, e ali nós vamos estar sendo glorificados pelo Pai até a vinda de Jesus Cristo, por nossos corpos renascer dos mortos, num novo corpo, num corpo de glória, um corpo glorificado e imaculado. O que é isso, pastor? Um corpo glorificado é um corpo com muito poder e muita glória de Deus, é um corpo renovado, amém? Glória a Deus por isso. E imaculado. O que é imaculado? Você não tem mais dores nem doenças, amém? E nem tão pouco pecado, porque tu está num novo corpo. Dá um glória a Deus por isso, dá um aleluia e diga um amém, em nome de Jesus, amém? Deixa os comentários, por favor, repasse a live e bota teu coraçãozinho. E eu peço, por favor, em nome de Jesus, deixa teu pedido de oração, em nome de Jesus. Vamos continuar ali na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala assim, olha, versículo de número 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem era a luz dos homens? Jesus Cristo, porque lá em Gênesis vai falar que ele arranca das trevas a luz. Ou seja, Jesus é a luz da vida. Quando ele nos arrancou, nós somos como um canal de Wi-Fi. Um exemplo, eu vou dar um exemplozinho aqui. Imagina que isso aqui seja um Wi-Fi, um aparelho Wi-Fi, um canal de Wi-Fi, um aparelho. Através desse ponto aqui, a tua televisão que está atrás de mim, ela vai funcionar. Por quê? Porque ele é o ponto. Aí vem o Wi-Fi, via Wi-Fi para o aparelho ele vai ser transmitido na televisão, os programas. Nós não somos diferentes, nós somos o Wi-Fi de Jesus Cristo e fomos programados para pregar o Evangelho da salvação, amém? Pode dar um glória a Deus? Fala assim, eu sou o Wi-Fi de Jesus Cristo, eu sou escolhido de Jesus Cristo para representar Jesus na terra, pois Jesus fala que nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Agora, voltando para aquele versículo ao qual iniciamos, que quando Deus falou, haja luz, e houve a separação entre luz e trevas, aqui no livro de João, lá na frente, depois dos discípulos, né? Que é logo no princípio, aí lá na frente, aí vai falar assim, olha, no versículo de número 5, João capítulo 1, versículo de número 5, para que o povo venha ficar ligado. Presta muito bem atenção. Boa. Vamos lá. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz, ela resplandece nas trevas, e Satanás não compreende sobre isso. Porque Deus falou, haja luz, e houve luz. Então agora vai resplandecer das trevas a luz, que somos nós. Somos separados naquele exato momento. Você é separado de Deus antes de tu chegar ao ventre da tua mãe. Você é separado por Deus antes de você nascer. Amém? Detalhe, você nasce imagem e semelhança de Deus. Você nasce como criatura de Deus, criado por Deus. Mas quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, para não alongar muito, tá? Isso é uma palavra breve, uma pregação.
É quando